No nosso estudo do livro do Apocalipse, entramos hoje na terceira sessão, as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Até aqui, 2 vezes a história da igreja já apareceu diante dos nossos olhos no livro de Apocalipse. Primeiro, do capítulo 1 até o 3, com os 7 candeeiros e o Filho do Homem passeando entre eles, falando através das 7 cartas às igrejas, nas quais ele exorta, ele reprova e faz promessas da vida eterna. Na sessão seguinte, vimos o mesmo período, que vai da ascensão de Cristo até o juízo. E nós vimos que Deus, assentado no trono, é quem dirige, quem governa a história com o seu Filho, o Cordeiro que foi morto, assentado junto a ele. Cristo está ali após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, abrindo os 7 selos do livro da história, os quais descrevem a perseguição do mundo contra a igreja e as tribulações que a igreja passa junto com o mundo. O sangue dos que foram mortos com essa perseguição não ficará sem vingança. Virão as trombetas do juízo. Mas antes que elas soem, a igreja militante, que está em luta, é selada. E então, ao final dessa sessão, surge vindo da grande tribulação, a igreja triunfante e gloriosa diante do Cordeiro. Está tudo pronto para que toquem as trombetas do juízo. Essas trombetas indicam vários acontecimentos, calamidades que ocorrerão muitas vezes ao longo da presente dispensação. Referem-se a desgraças que podem ser vistas no mundo em qualquer época. Assim, as 7 trombetas soam ao mesmo tempo a abertura dos 7 selos. As trombetas de juízo têm caráter retributivo, de penalidade judicial. As calamidades caem sobre os ímpios para puni-los por sua oposição a Cristo e pela perseguição dos seus santos. Elas servem também como advertências. Deus continua constantemente chamando os ímpios ao arrependimento através desses juízos. Esses juízos são expressões do descontamento de Deus, mais punitivos. Mas essas trombetas do juízo, por outro lado, indicam advertências. Lembrando que trombetas servem para avisar. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Era a função do atalaia descrito em Ezequiel 33. Por isso, elas afetam não a totalidade, mas a terça parte da terra, do mar, das águas, do sol, da lua, das estrelas. Mas, afetando todas as partes do universo, elas mostram que não há lugar onde o iníquo possa se esconder. Como já cantava o salmista no Salmo 139, a segunda estrofe diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Nessas trombetas, as 4 primeiras afetam o iníquo fisicamente, enquanto as 3 últimas o angustiam espiritualmente. Essas expressões dos juízos nos traz a lembrança das 10 pragas do Egito: saraiva e fogo, sangue na água, escuridão, gafanhoto, mas a descrição é ainda mais terrível. Esses juízos caem sobre o mundo ímpio e perseguidor, simbolizados pelo Egito, das pragas, e também por Sodoma. No final dessa sessão, no capítulo 11, nós lemos assim no versículo 8: E o seu cadáver ficará
estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Lógico que Jesus não foi crucificado no Egito nem em Sodoma, mas é a simbologia da Babilônia que nós temos. Vamos então olhar para essa sessão. Começamos olhando o sétimo selo, do capítulo 8, dos versículos 1 ao 6. Hoje nós vamos ver apenas o capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou-o à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Fique sempre com o capítulo 8 de Apocalipse da sua Bíblia aberto. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Como sempre, nós devemos buscar a interpretação da linguagem simbólica que encontramos em Apocalipse no simbolismo que já está nas Escrituras. O livro foi escrito de uma prisão, usando todo o simbolismo que a igreja pudesse entender diante da perseguição que sofria e receber o conforto e o livro chegasse até suas mãos sem adulteração. Nos escritos dos profetas, muitas vezes a chegada do juízo trazido pelo Senhor Todo-Poderoso é precedida de uma alusão ao silêncio. Ouça esses profetas. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias 1:7. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2:13. Esse silêncio que vemos em Apocalipse, então, serve para nos preparar para o caráter terrível dos juízos que serão descritos pelas 7 trombetas, que estão ali os anjos, descritos nos versículos 2, com 7 trombetas do juízo. O silêncio deixa evidente o quão terrível é a manifestação retributiva da ira de Deus, embora seja uma manifestação inicial. Por outro lado, do mesmo jeito que há um silêncio no luto, em contraste muito grande com folguedos, festa, alegria do nascimento, do aniversário e outras coisas, o mesmo silêncio no céu mostra que Deus não aflige com prazer. Veja Jesus perto de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lucas 19, 41 a 44. Jeremias e Ezequiel dizem assim: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamentações 3:33. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havias de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Veja, são terríveis, mas não é
prazeroso para Deus exercer e lançar e fazer tocar as trombetas do juízo. Vem então outro anjo, no versículo 3, a quem foram dados um incensário e muito incenso para que pudesse oferecê-lo com as orações dos santos. O anjo não traz a oferta de si mesmo, a sua oferta lhe foi dada, mostrando mais uma vez a soberania de Deus sobre todo o universo, sobre tudo o que acontece. O incenso que acompanha as orações dos santos mostra que as orações dos crentes, ainda que tenham uma vida de oração, esses crentes perseguidos e tribulados, a sua oração é imperfeita. Ela precisa ser incensada com a intercessão de Cristo. O apóstolo Paulo já havia ensinado à igreja que precisamos de auxílios até nas nossas orações. Ele escreveu assim aos Romanos: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, que não se pode exprimir. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Cristo, que sabe da mente do Espírito, intercede pelos santos. Uma vez então incensadas, as orações sobem à presença de Deus, é o que vemos no versículo 4. O Senhor ouviu as orações, preces, louvores, ações de graças que os crentes, em meio à tribulação, colocam. Em resposta, o incensário vazio foi enchido pelo anjo com fogo do altar e lançou sobre terra. Em Ezequiel 10:2, um texto bem semelhante diz assim: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Veja que Deus ouve as orações e responde, lançando juízo sobre a terra. Os 7 anjos, então, se preparam para tocar as trombetas.